O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 26, versículos de 1 a 75, diz: ao terminar todos esses discursos, Jesus disse aos discípulos: sabeis que dentro de 2 dias será a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Nessa ocasião, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e resolveram prender Jesus à traição para o matar. Diziam, no entanto, não seja durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, uma mulher chegou perto dele com um vaso feito de alabastro, cheio de precioso perfume, e derramou-lhe sobre a cabeça enquanto ele estava na mesa. Vendo isso, os discípulos disseram indignados: para que tanto desperdício? Este perfume poderia ser vendido por bom preço e o dinheiro distribuído aos pobres. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: por que incomodais esta mulher? Ela me fez uma boa ação. Porque pobres sempre tereis convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes. Ao derramar este perfume no meu corpo, ela me ungiu para a sepultura. Eu vos garanto que em qualquer parte do mundo onde este evangelho for anunciado, será também contado em sua memória o que ela fez. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os sumos sacerdotes e lhes disse: quanto quereis dar-me se eu vos entregar Jesus? Eles decidiram dar-lhe 30 moedas de prata, e a partir de então procuravam uma ocasião oportuna para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: onde queres que te preparemos a ceia da Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, à casa de certo homem, e dizei-lhe: o mestre mandou dizer, o meu tempo está próximo, quero celebrar em tua casa a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a ceia da Páscoa. Chegada a tarde, ele se pôs à mesa com os 12, e enquanto comiam, disse-lhes: eu vos garanto que um de vós me entregará. Muito tristes, começaram a dizer um por um: por acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: quem põe comigo a mão no prato, esse me entregará. O Filho do Homem segue seu caminho, como dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Melhor seria para este homem não ter nascido. Então Judas, que ia entregá-lo, perguntou: por acaso sou eu, mestre? E ele respondeu: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e pronunciou a bênção.
Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Em seguida, tomando um cálice e depois de dar graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado por muitos para o perdão dos pecados. Digo-vos que já não bebereis deste fruto da videira, até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Depois de terem cantado os salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós ficareis decepcionados comigo esta noite, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, irei à vossa frente para a Galiléia. Pedro tomou a palavra e lhe disse: ainda que todos fiquem desapontados contigo, eu jamais me decepcionarei. Jesus lhe respondeu: eu te garanto que nesta mesma noite, antes que o galo cante, já me terás negado 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. E o mesmo diziam todos os discípulos. Então Jesus se retirou com os discípulos para um sítio chamado Getsemane e lhe disse: sentai-vos aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui em vigília comigo. Adiantou-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orava, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: não fostes capazes de vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar sem que eu dele beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, os encontrou adormecidos. É que eles tinham os olhos pesados de sono. Deixou-os de novo e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até os discípulos e lhes disse: dorme agora e descansai. Já se aproxima a hora e o Filho do Homem vai ser entregue em mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, já se aproxima quem me vai entregar. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12, junto com um grande bando armado de espadas e cacetes, enviado pelos sumos sacerdotes e anciãos do povo. O traidor lhe tinha dado esta senha: aquele que eu beijar é Jesus, prendei-o. Tão logo chegou Judas, aproximou-se de Jesus e disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus lhe disse: amigo,
faze o que tens a fazer. Então eles avançaram sobre Jesus e o prenderam. Nisso, um dos que estavam com Jesus meteu a mão na espada, puxou-a e feriu o escravo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: põe a espada na bainha, pois quem toma a espada, pela espada morrerá. Ou pensas que não posso pedir a meu Pai, e ele me enviará neste instante mais 12 legiões de anjos? Mas nesse caso, como vão cumprir-se as Escrituras, segundo as quais é assim que deve acontecer? Naquela hora, Jesus disse à multidão: saístes para prender-me, como se eu fosse um ladrão, com espadas e cacetes. Todos os dias eu estava sentado no templo a ensinar, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus levaram-no a Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e anciãos se haviam reunido. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou ali e sentou-se junto com os guardas para ver como ia terminar. Os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam falsos testemunhos contra Jesus para condená-lo à morte, mas não os encontraram, embora muitas testemunhas falsas se tivessem apresentado. Finalmente apresentaram-se 2 testemunhas que disseram: este homem falou, posso destruir o santuário de Deus e em 3 dias reconstruí-lo. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou: nada responde ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, permanecia calado. O sumo sacerdote lhe disse: conjuro-te pelo Deus vivo, dize-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhe: tu o dissestes, entretanto eu vos digo, um dia vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfemou, que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. O que vos parece? Eles responderam: é réu de morte. Então começaram a cuspir-lhe no rosto e a dar-lhes bofetada, e outros a ferir-lhes o rosto. E diziam: adivinha, ó Cristo, quem foi que te bateu? Enquanto isso, Pedro estava sentado lá fora, no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Mas ao sair em direção à porta, outra criada ouviu e disse aos que lá estavam: este homem estava com Jesus o Nazareno. E de novo ele negou com juramento que não conhecia o homem. Pouco depois, os que ali estavam chegaram perto dele e disseram: de fato, tu também és um deles, pois teu sotaque te denuncia. Ele então começou a rogar praga e a jurar, e não conhecia o homem. Neste instante, o galo cantou.
Pedro se levantou, Pedro se lembrou do que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo para fora, Pedro chorou amargamente. Essas são palavras ditas para a nossa salvação.